Boa tarde, pessoal. A gente vai estar aqui começando o nosso próximo painel dessa tarde, segundo dia de Brasil Conference. A gente vai estar apresentando um painel aqui sobre tecnologia. Vai estar majoritariamente focando na arquitetura do futuro. A gente está falando de software e ninguém melhor para falar sobre isso que o Matt Veloso. Recebo aqui Matt Veloso da DeepMind. Matt Veloso é vice-presidente de produto da plataforma de IA no Google DeepMind, liderando a Google AI Studios, APIs da Gemini e os modelos abertos Gemma. Matt Veloso ingressou no Google em fevereiro de 2024, após passar 15 anos na Microsoft. Matt dedicou boa parte da sua carreira trabalhando com desenvolvedores de todos os tipos, em uma variedade de funções que vão desde consultoria até DevRel, desenvolvendo frameworks e liderando equipes de desenvolvimento. Na Microsoft, Matt foi assessor técnico e CTO por quase 2 anos e assessor técnico do CEO por mais 4 anos. E agora, gostaria de chamar o nosso moderador, Itamar. Itamar é estudante de mestrado aqui na Universidade de Harvard e está cursando engenharia de software. Então, Itamar, por favor, a palavra é sua. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Itamar, eu estou estudando aqui em Harvard agora. Eu sou formado na Universidade Federal da Paraíba em Engenharia da Computação e estou fazendo agora mestrado em Computational Science and Engineering aqui. Vou moderar o papo hoje. E queria falar primeiro sobre como foi o convite para esse papo, que eu acho que é uma história muito boa. A gente queria muito fazer um papo mais focado em tecnologia esse ano e eu já tinha o Matt no LinkedIn, já seguia ele há bastante tempo. E resolvi mandar uma mensagem para ele no LinkedIn. Mandei, ele me respondeu em 10 minutos, dizendo que, pô, vou ter a conferência do Google antes, vai ficar meio corrido. Aí eu pensei, tá, eu não tenho nada a perder. Aí eu mandei outra mensagem dizendo, Matt, se a gente fizer dia 13, no final do dia, vão ter 1.200 estudantes aqui, estão doidos para ver você falar sobre AI. A próxima mensagem que ele me mandou foi, tudo certo, já alterei as passagens, vou estar em Boston dia 13. Então, eu queria muito agradecer ao Matt e abro a palavra para você se introduzir e falar um pouco sobre você em mais detalhes, para o pessoal conhecer melhor. O prazer é meu, é uma honra estar aqui. Quero ter certeza que todo mundo sabe que a Ana Maria Braga está falando no outro prédio, só para ter certeza que vocês não estão no lugar errado, sabe? Que eu não estaria aqui se eu tivesse... Então, eu sou do Brasil, eu nasci em São Paulo, morei em Belo Horizonte muitos anos, tive uma empresa em Belo Horizonte, fui empreendedor. Quando abri minha empresa eu tinha 20 e poucos anos, 22 anos, não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. E a nossa empresa se pagou a partir do primeiro mês, e por 7 anos a gente cresceu, né, ganhou funcionários e tal. E aí, quando eu tinha 30 anos de idade, eu falei, cara, ou faço isso pro resto da vida, fico aqui morando em Belo Horizonte, ou vou conhecer o mundo. Então, eu decidi que era hora de conhecer o mundo. Eu vendi tudo que eu tinha, assim, literalmente tudo que sobrou cabia numa caixa. Na época eu estava namorando, eu terminei com a namorada, falei, olha, desculpa, mas assim, eu estou precisando ver, eu preciso, sabe, conhecer o mundo, fazer outras coisas. E fui embora para Nova Zelândia. E eu escolhi Nova Zelândia porque literalmente era do outro lado do mundo e é um país que é muito diferente do Brasil. É o país menos corrupto do mundo, é o primeiro país onde as mulheres ganharam direito a voto. É um país que fala inglês, então assim, a barreira não era tão grande de entrar. E eu fui para Nova Zelândia e comecei a trabalhar lá. E, eventualmente, a Microsoft me contratou na Nova Zelândia. Aí eu trabalhei na Microsoft lá durante uns anos. E aí eles me levaram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tive uma carreira de 15 anos com a Microsoft, assim, de conhecer ela de dentro a fora, de conhecer todo mundo. Eu tive mentores fantásticos, sabe? As pessoas que criaram grandes ferramentas de desenvolvimento, do GitHub, do Visual Studio Code, do .NET, o TypeScript, sabe, foram assim, eles meio que me adotaram e me ensinaram tudo que eu sei, e você sempre
agradecido a eles. Então, daí, depois desse tempo todo, acabei trabalhando para o Satya Nadella. Ele também foi um grande mentor, aprendi muito com ele por 4 anos. Foi como fazer um MBA exclusivo. Eu sinto assim que eu fiz um MBA que ninguém mais pode fazer, só eu que fiz. Assim, é essa sensação que eu tenho. E aí, depois de trabalhar esses anos todos lá, eu senti que eu queria ir, eu vi que essa onda de AI estava explodindo, e eu falei muito abertamente com a Microsoft que eu queria estar onde a AI é criada. Eu não queria estar numa empresa que faz outsourcing de AI. A Microsoft não cria AI, ela faz outsourcing. Eu fiquei esperando, né? Inclusive, hoje, na Google, a gente entrega modelos para a Microsoft oferecer no GitHub, no Visual Studio Code. Eles usam os nossos modelos e também de outros, né? Então, daí a Google me chamou e falou, olha, a gente tem esse negócio chamado Gemini. A gente acha que isso aqui vai explodir, vai ser o melhor modelo, que hoje é, de longe, o melhor modelo, né? A melhor série de modelos de AI que existe. Inclusive, na língua portuguesa, o melhor modelo que existe é o Gemini 2.5 Pro, assim, de longe. E a gente precisa de alguém que entenda programadores para né, fazer o que for preciso para que eles gostem desse modelo e usem nos programas deles, nos sistemas deles. Foi isso que eu fui fazer na Google. Eu entrei no fevereiro do ano passado e me deram o Google AI Studio, o Gemini, as APIs do Gemini e o modelo aberto, o Gemma. E me deram, ano passado, me deram o OKR de crescer o AI Studio 200%. Eu terminei o ano crescendo 3.000%. E o meu, esse ano o Sundar me deu um OKR para o ano que vou bater no mês que vem. Então, assim, a gente está indo muito bem e assim, tenho um orgulho assim, do meu time, assim, que eu acho que a gente tem uma cultura fantástica, posso falar disso também, mas essa foi minha jornada até aqui. Perfeito. E adicionando para quem não conhece a DeepMind, mas começaram com uma pequena startup em 2010 em Londres, com o Demis Hassabis, que fundou. Hoje em dia ele foi laureado com o Nobel de Química ano passado. Então esse é o nível de pesquisa dentro da empresa. As pessoas não percebem o tamanho da revolução que a gente está passando. Se eu não me engano, hoje se conhecem 200 milhões de proteínas. E o AlphaFold, que é um dos modelos que o DeepMind faz, né, as pessoas ficam comparando o DeepMind com o OpenAI. O OpenAI faz um tipo de modelo. O DeepMind faz um monte de modelo que joga jogo de computador, um modelo que dobra proteína, um modelo que, tem a capacidade deles de criar AI é enorme. E hoje se conhecem 200 milhões de proteínas, e esse AlphaFold conseguiu dobrá-las, né, simular, dobrar essas proteínas todas em um ano. Isso é o equivalente a 1 bilhão de anos de PhD. Né? Então, assim, a gente está numa aceleração de conhecimento científico que as pessoas não conseguem entender. E eu acho que daqui a uns anos, assim, minha opinião é que daqui a uns anos não vai ter ganhador de prêmio Nobel que não vai ter usado AI. Da mesma forma que hoje você não ganha um jogo de xadrez de um computador. Né? Assim, vai ser necessário para conseguir progredir a ciência na velocidade que vai ser feito. Boa, e voltando um pouco, mas acho que pegando um pouco da infância, Matt, você mencionou que você começou a programar com 9 anos de idade. Foi. Você só tinha um computador, livro e as respostas estavam no livro. Não tinha como fazer um Gemini, nem perguntar a qualquer modelo de linguagem. Eu tinha um irmão mais velho que morava em São Paulo, eu morava em Belo Horizonte. Meu irmão mais velho é programador. Então, quando ficava muito difícil, eu ligava para ele chorando e ele tentava me explicar. E o mundo mudou muito desde então com o Gemini e com os outros providers e vai mudar muito mais. Eu queria saber como você enxerga essa transformação e como as pessoas podem se aproveitar dela hoje em dia da melhor forma possível. É o que eu falei, assim, a gente não percebe o problema da progressão exponencial. Eu dei esse exemplo outro dia, né? Eu estava falando com o pessoal da Forbes do Brasil, eu falei para eles, imagina um estádio de futebol com uma gotinha de água no meio do estádio. Aí a cada minuto aquele volume de água dobra, então uma gotinha vira 2, vira 4, 16, 32, né? Até os últimos minutos, o estádio está vazio. E de repente, né? No último minuto ainda tem metade de água só. Né? Então a gente não está percebendo essa progressão exponencial que está acontecendo ainda. Vai ficar óbvio, não está ainda óbvio. Né? E isso vai fazer o quê? Vai mudar a sociedade como um todo.
vai mudar como a gente faz negócio, vai mudar como a gente cria software, como a gente usa software. Empresas de bilhões de dólares vão nascer, empresas de bilhões de dólares vão morrer, né? Assim como acontece em cada uma dessas revoluções. Eu acho que essa é a maior revolução que a gente vai ver daqui para frente. Então, assim, eu vejo tanto como uma oportunidade absurda para o Brasil, como um risco, né? Porque ou você surfa essa onda ou você perde a onda. E tem várias formas como a gente pode perder, como qualquer outro país também pode. Assim, depende de vocês, né? Assim, de tirar vantagem disso e garantir que o país leve vantagem. Assim, não falta oportunidade. Perfeito. Aproveitando o gancho, eu já ouvi isso de muitas pessoas, mas hoje em dia, com todo esse fuzz around agents, AI, LLMs, essa ideia fica muito abstrata. Queria puxar um pouco mais para o lado do Brasil, onde eu consigo aplicar AI hoje em dia, para fazer o quê e como isso é relevante para o futuro do nosso país. Anos atrás, eu viajei com o Satya para o Brasil, quando eu trabalhava para ele. E a gente foi visitar um juiz, que eu não vou citar o nome aqui, mas a gente sentou com um dos juízes do Brasil. Engraçado, ano passado eu recebi uns 30 juízes do Brasil, vieram para a Google para falar que eles usam o AI Studio. Eu falei, como assim? Isso é para programador, o que vocês estão fazendo? Eles todos adorando essa... Porque uma das coisas que o Gemini faz, ele tem essa coisa que a gente chama de janela de contexto. E a janela de contexto do Gemini ela é gigante. E o fato dela ser gigante significa que, num prompt, você pode jogar um vídeo de 1 hora, ou vários documentos, né, e falar para ele lidar com aquilo. E então, para setor jurídico no Brasil, isso é interessante. E falando com esse juiz, ele falou, olha, o Brasil tem, sei lá, 200 milhões de pessoas e 100 milhões de processos judiciais. Aí o Satya falou assim, mas metade do Brasil está processando a outra metade? Ele falou, não. O problema é que esses processos levam décadas, né? Assim, não andam. E o dano que isso causa para o país é absurdo. Porque, primeiro, eu perco a fé na justiça, né? Se eu sei que eu vou te processar e vai levar 30 anos para resolver, o que eu faço? Eu desisto, eu nem tento. Né? Segundo, o custo para tocar negócio é absurdo. Né? Tem um custo sistêmico em fazer qualquer coisa no Brasil que é absurdo. E aí chegam as LLMs. E o que muda? Muda que, até hoje, nessas últimas décadas, quase todo o software que a gente construiu foi em cima de dados estruturados, tabela, coluna e linha. Né? Dados não estruturados, e-mail, documento, vídeo, áudio, essas coisas, não se conseguia fazer sistema em cima disso. Agora consegue. Então, eu estava falando, tem uma funcionária minha que é a Paige Bailey. Ela é uma dos melhores engenheiros que eu conheci na minha vida. Assim, eu fico falando para ela que ela vai virar Technical Fellow na Google, ela não acredita em mim, mas ela vai. E um dia eu falei para ela dessa história do Brasil. Eu falei, nossa, imagina se esses juízes descobrissem que eu posso pegar uma pasta no Google Drive, escrever um códigozinho que conecta nessa pasta e fica olhando para ela. Aí, na hora que chega um documentão assim, enorme desses casos, processos judiciais, eu posso disparar o Gemini e fazer perguntas. Olha, esse caso inclui tal e tal coisa? Ele tem tais e tais termos? Ele acontece no estado tal ou no estado tal? Eu posso fazer essas perguntas, o Gemini vai ler o documento e vai responder bem objetivamente. Sim, não, sim, não, sim, não. Com base nessas respostas, eu posso fazer uma triagem. Eu posso pegar esse documento e mandar para a pessoa. Aquilo que eles normalmente colocariam, né, 50 estagiários fazendo, eu agora posso fazer com o Gemini, ler aquilo, rotear e tudo e passar para frente. Aí a Paige falou, gostei dessa ideia. Aí sumiu. Aí 5 minutos depois ela voltou, olha, fiz aqui um exemplo do que você falou. Aí ela fez um exemplo, ela usou tem uma plataforma que chama Zapier, né, que você consegue conectar com tudo, assim, com o Google Drive, com o OneDrive, parará, e fez exatamente isso. Eu jogava um documento ali, ele perguntava umas coisas, validava aquilo e roteava o documento para o lugar certo. Coisas simples, mas simples dessa, que você, de repente, consegue, sabe, automatizar um monte de coisa que estão paradas. Eu prometo que qualquer empresa que vocês forem no Brasil, no mundo, eles vão te falar de 1 milhão desses processos hoje que ficam assim, dependendo do fulano, do Beltrano, não sei o quê, pagar, ler o e-mail, fazer não sei o quê, mandar para não sei quem. Né? E essas coisas poderiam ser automatizadas. Aí o pessoal fala, mas vai gerar desemprego.
primeiro, nos meus 40 anos programando computador, eu perdi a conta quantas vezes veio uma tecnologia que o pessoal falou, vai acabar o emprego dos programadores. Ainda não vi esse dia acontecer. Estou esperando que é o dia que vão me falar que não precisam mais de mim. Segundo, as pessoas não entendem que se você estudou, né, em economia 101, né, suprimento e demanda, né, oferta e demanda, o mundo tem uma oferta infinita de problemas a serem resolvidos, infinita. Então, a única coisa que você está fazendo com a IA é acelerar a velocidade em que você resolve esses problemas. Ele ainda não vai acabar problema para resolver, ainda precisa de todo mundo aqui para resolver esses problemas. Entendeu? Isso não é um problema. Então, eu acho que assim, a oportunidade para o Brasil é essa, é de olhar todos esses sistemas que antes eram impossíveis de ser desenvolvidos e agora podem. Né? E o que você pode fazer com isso? Eu já vi gente, por exemplo, conectando câmera de segurança num hospital, numa escola, colocando uma LLM ali perguntando, me avisa se alguém sofreu um acidente, se alguém cair. Ou me avisa se tiver um risco de segurança, você vê alguém atacando outra pessoa, um ato de violência. Né? E essas LLMs, né, como é que eu programar? Isso não era possível programar antes. Não tinha como. Como é que eu explico para o computador o que é uma pessoa caindo no chão? Agora eu posso. Né? Então, assim, as oportunidades explodem com o que você pode fazer com AI. Pô, perfeito, Matt. Acho que em outra direção agora, mas ainda no contexto, enfim, não só as aplicações mudaram, mas também a forma como se produz software. Trazendo uma citação aqui, mas no último batch do Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras de startups aqui dos Estados Unidos, foi relatado que 1/4 das startups teve mais de 95% da sua codebase produzida por inteligência artificial. E você mesmo falou em outra entrevista que os próximos 5 anos vão mudar como o software é criado e usado. É algo que não vimos nos últimos 40 anos. Como você enxerga esse caminho e é possível percorrê-lo em larga escala? Sim, alguns de nós, algumas pessoas com quem eu trabalho, a gente acredita que esse vai ser o ano em que o AI vai superar o ser humano na capacidade de escrever e corrigir código. Assim, acho que esse ano a gente vai ver isso, como aconteceu com xadrez, como aconteceu com Go, como aconteceu com várias outras coisas esse ano. E é engraçado que quando eu converso isso com o meu time, com os programadores do meu time, a gente vê isso como uma coisa extremamente positiva, não como uma ameaça. Eu acho que já é o caso hoje que o ser humano é o gargalo do processo de desenvolvimento de software. Deixa eu explicar. Tem uma coisa que chama pull request. Pull request funciona assim, eu pego o seu repositório de código, né, você é o mantedor desse repositório de código, eu faço umas alterações e eu envio para você corrigir e aceitar. Isso é um pull request. O problema que a gente tem hoje é que se eu pegar o seu repositório de código, você é o dono de uma aplicação, aí eu viro para o AI e falo, inclui uma feature nova aqui, que faz uma funcionalidade nova. Aí o AI vai e cospe 1 milhão de linhas de código. Se eu te enviar esse pull request, você vai me matar. Você vai falar, o que é isso, cara? Eu não consigo, como é que eu vou rever 1 milhão de linhas? Você está doido? E você vai rejeitar. E o problema é que todas essas ferramentas elas foram construídas com o ser humano no centro delas. Elas foram feitas para seres humanos escreverem o código, seres humanos reverem o código, seres humanos testarem o código. E o problema é que agora os seres humanos não dão conta de rever 1 milhão de linhas de código. E as pessoas falam, mas o AI vai escrever código errado. Primeiro, me conta se ser humano sempre escrever código certo. Vocês lembram da sonda da NASA que espatifou em Marte porque o cara não soube converter polegada com centímetro lá? Erros acontecem, é um fato da vida. Agora, ao mesmo tempo, quando eu peguei meu avião para cá, eu não sentei para rever cada linha de código do avião para decidir se eu ia sentar no avião. Eu confio que existe um processo que foi seguido, onde esse código foi revisto, né, e os testes foram feitos. E, portanto, eu posso confiar que o avião vai funcionar e a gente vai pousar e vai estar tudo bem. Então, como é que eu crio esses processos num mundo onde o AI vai gerar e corrigir código a uma quantidade muito maior do que toda a humanidade junta conseguiria? Então, os programadores vão ter que fazer um zoom out, né? E passar para um mundo onde eles não vão rever cada linha de código. Eles vão perguntar para o AI, ok, você escreveu 1 milhão de linhas de código. O que mudou? Olha, eu mudei isso, 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 aquilo. Ok, você testou para ver se aquilo, tal e tal coisa ainda funcionam? Testei, eu escrevi tais e tais códigos. Você rodou esses códigos? Rodei. Qual foi o resultado? Foram esses.
Ah, eu não confio nessa resposta, deixa eu olhar. Aqui sim, eu vou olhar cada linha de código, mas não o todo. Então, a gente vai ter que reconstruir as ferramentas de programação para esse mundo onde o programador é um orquestrador. Ele não é mais a pessoa que está ali pilotando cada linha de código. Mas esse mundo vai acontecer rapidamente, muito rapidamente ele vai chegar. E interessante, mas isso muda o papel que a gente tinha do programador alguns anos atrás. Essa questão de orquestrador ficava mais para as posições mais seniors. Agora é como se você tivesse seu próprio army de programadores que vão fazer o que você quiser. Queria saber, do teu lado, o que você enxerga que vai haver de shift de skills, o que vai passar a ser mais importante e o que deixa de ser tão importante? Eu acho que é engraçado, né? Tem muita gente da minha geração que fala, porque no meu tempo eu aprendi a programar e não tinha internet. É isso aí, eu aprendi a programar, não tinha internet, tinha que quebrar a cabeça lá com um computador, um manualzinho, e não tinha ninguém para me ajudar. Portanto, todos vocês têm que aprender assim também, porque foi assim que, né? Aí eu começo já a soar meio velho, né? Porque eu acho que o mundo muda. E eu acho que quando inventaram a escrita, teve um monte de gente que falou: agora todo mundo vai ficar preguiçoso, ninguém mais tem que decorar. Inclusive, as técnicas de memorização que os profissionais de memorização usam hoje, né, os caras que ganham campeonatos, eram as mesmas técnicas que as pessoas que faziam discurso, né, antes da invenção de escrita, né, de associar a memória com raciocínio espacial e tal. Era a mesma coisa. E é uma técnica que ainda existe hoje. Então, quer dizer, aquilo não desapareceu. Quando inventaram a escrita, mas agora vai, né, banalizar o livro, né, democratizou o conhecimento, acho que foi uma coisa fantástica para a humanidade. Né? Então, assim, por um lado eu fico, poxa, mas as pessoas não vão aprender programação do jeito que eu aprendi. Por outro eu falo, mas eles vão... A molecada que eu vejo entrar para a Google hoje, eles dão voltas na minha capacidade de escrever código. Graças a Deus eu não estou escrevendo código com isso todo dia, porque esse molecado dá banho em mim. Então, assim, eu não acho que isso é uma coisa ruim, eu acho que o mundo está mudando, e eu recebo a mudança com braços abertos. Eu quero ver o que essa molecada vai me ensinar. Eu me sinto meio que no final da minha carreira, e eu não sei, eu acho uma coisa bonita de ver. Né? Engraçado, mas quando eu estava fazendo computação, minha graduação, eu fiz prova de programação no papel. Nossa, minha prova foi... Eu, na faculdade, eu fiz ciência da computação, eu larguei, né, quando eu resolvi abrir minha empresa. E as provas eram todas no papel. E o professor corrigia aquilo. O cara achava assim, essa variável aqui com isso aqui está errado. O cara tinha o compilador na cabeça. Né? E até hoje tem. Assim, eu trabalho com gente que faz isso. Né? Mas assim, eu acho que é uma arte que vira uma arte. Não é uma coisa que você precisa todo dia no trabalho. Não precisa escrever código no papel todo dia. Né? Perfeito. Eu perdi meio ponto, que eu esqueci um ponto e vírgula. Mas agora falando sobre um assunto que eu acho que vai ser muito importante nos próximos anos, que é AGI. Para quem não sabe, AGI é Artificial General Intelligence, que seria o conceito de que vai existir uma inteligência artificial que ultrapassa as capacidades humanas na maioria das skills. Bom, mais ou menos nessa direção. E a gente tem, hoje em dia, alguns benchmarks, que são formas que as pessoas medem como a gente está avançando nisso. Um deles é o ArcPrize, que é comandado pelo François Chollet, que inclusive é engenheiro de software no Google. Ele saiu da Google. Ah, ele saiu? Saiu recentemente. Tentei agarrar esse cara, não deixar ele sair, mas assim, ofereceram para ele criar um laboratório de AI, infelizmente ele adora ele, todo mundo lá na Google é fã dele. Caramba, não sabia. Mas ele estava aqui em Harvard, 3 meses atrás, falando sobre o ArcPrize, ele estava fazendo um road tour. E foi engraçado que, não foi 3 meses atrás, faz um pouco mais de tempo, na real. Mas foi engraçado que ele falou sobre o Arc, na época a gente estava atingindo 40% no que seria essa escala. E ele considera a AGI algo acima de 90%. E ele falou durante o talk que nos próximos 2 anos a gente não vai ultrapassar 50%. E 2 meses depois, a OpenAI lançou o O3, que atingiu 80%. Então, é algo que está avançando muito rápido. E, como nunca antes, a gente está vendo muitas mudanças. E como você enxerga isso? Isso é uma meta realística, atingir o AGI? E quais são os riscos e as oportunidades que isso traz? Eu comecei a programar computadores com 9 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos,
eu escrevi uma história onde eu falei assim, a natureza ela joga dados. Né? A forma como a evolução funciona é que a natureza pega bilhões de dados e joga eles. Se todos eles saem com 6 virado para cima, a gente dá um passinho evolucionário. Isso só acontece de vez em quando, leva milhões de anos. E a forma como a gente está desenvolvendo computadores é como se a gente pegasse esses bilhões de dados e manualmente virasse eles com 6 para cima. Então, a velocidade dessa evolução, matematicamente, é muito superior à velocidade que a natureza consegue evoluir a nossa capacidade intelectual. E aí, nesse texto, eu brinquei, eu falei assim, a gente vai chegar num ponto onde vai ficar óbvio que essa velocidade vai passar a nossa. E meus pais, eles são psicólogos, os dois leram meu texto e riram, acharam engraçado, falaram que coisa absurda, né? E os exemplos que eles me deram, né, imagina, sabe, quando que o computador vai conseguir criar arte, quando que o computador vai conseguir entender sentimento, quando que o computador vai conseguir fazer uma piada, tudo isso hoje é possível. Então, assim, hoje já fizeram testes entre pacientes conversando com médicos humanos e pacientes conversando com AI e perguntando onde eles sentiram mais empatia e o AI ganhando, no quesito empatia. Né? Não é assim, conhecimento já, mas assim, empatia. É uma coisa... Então, quer dizer, eu não sei como definir AGI, eu realmente não sei como, né, sabe? Tem Turing Test, tem essas coisas... Mas, se você olhar especificamente habilidades, né? A habilidade de escrever... Eu lembro quando a gente, na Microsoft, eu fui uma das primeiras 20 pessoas que tiveram acesso ao GPT. Eu, Satya... 20 pessoas foram convidadas numa sala com o Sam Altman, ele mostrou o GPT, a gente sentou e viu e falou, nossa, né? Que coisa louca isso. E o pessoal brincando, mandando o GPT escrever poesia, o GPT soltando poesia. Eles pegaram uma página de documentação técnica e falaram, explica essa documentação em poesia. Ele fez uma poesia bonitinha explicando a documentação. E naquela época a gente falando, nossa, imagina o GPT-4, vai precisar de tanta computação que vai ser impossível no mundo sustentar. E agora, né, a gente está otimizando isso, otimizando. E hoje os modelos mais otimizados são da Google. Assim, um dos nossos modelos, a gente tem um modelo aberto que é o Gemma, o que ele consegue fazer com um GPU só, outros modelos que não são nem tão inteligentes precisam de um caminhão de GPU, né? O DeepSeek, que todo mundo fica aí falando, muito menos eficiente que o Gemma da Google. Então, assim, a nossa habilidade de não só evoluir a inteligência, mas fazer ele ficar mais eficiente do ponto de vista energético, eu acho que o céu é o limite. Eu acho que a gente está começando. A gente ainda está usando tecnologias que o DeepMind, tudo que a OpenAI faz é em cima de tecnologia que o DeepMind inventou, né? A parte de transformers e tal. E é muito possível que daqui a pouco a gente comece a surgir com outras tecnologias muito mais eficientes para esse tipo de coisa, outros tipos de hardware, né? A Google tem TPUs, além de GPUs, que são muito mais eficientes que os GPUs. Então, quer dizer, isso está começando. Então, se você pegar características específicas, né? Capacidade de interpretação de texto. Eu brigava com o Bill Gates. O Bill Gates foi a última pessoa que entendeu o valor do GPT. A Microsoft inteira estava assim, meu Deus, isso é do futuro. E o Bill Gates falou, nossa, esse negócio é imbecil, não faz o menor sentido. Né? E hoje ele está aí fazendo documentários sobre AI. Ele foi o último cara que entendeu o valor de... E o exemplo que ele dava, quero ver isso aí passar num teste de matemática. Hoje passa, assim, de lavada, testes sofisticadíssimos, né? Então, quer dizer, se você pegar... Hoje em dia não se usa mais QI como uma medida de inteligência. Né? A gente sabe que a inteligência humana ela tem vários, né? Inteligência espacial, tem uma série de coisas. E você vê que em cada uma desses quesitos, né, a inteligência artificial está fazendo progressos significativos. Então, para mim, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Né? De quando a gente vai chegar para essa IA e vai reconhecer que aquilo né, capaz de fazer coisas tão bem quanto ou melhor que os seres humanos. Vai acontecer. Né? Com certeza. E adicionando, de fato, em matemática, esses modelos hoje em dia resolvem absolutamente tudo. Tem um benchmark que fizeram nos últimos meses, que é o último exame, a última prova da humanidade, que pegaram todos os PhDs daqui dos Estados Unidos, ofereceram $500 para cada, para elaborarem uma pergunta que não ia passar em nenhum dos modelos existentes. Aí depois montaram um dataset de 2.500 perguntas dessas que não passaram. E hoje em dia todos os modelos já estão sabendo responder, sabendo
fazer a linha de raciocínio toda. E o que é mais legal, assim, que eles fazem isso porque eles treinaram em cima desses testes, mas quando eles tentam um teste que eles nunca viram, que é um teste que não foi usado no treinamento deles, geralmente eles falham miseravelmente, todos eles tiram quase zero, com exceção do último modelo que a Google lançou, que é o Gemini 2.5 Pro. Pela primeira vez, um modelo consegue pegar um teste que ele nunca viu antes e não tirar zero. Como assim, ele não tira total, mas ele consegue falar, eu nunca vi isso na vida, mas eu meio que saquei o que está acontecendo aqui, eu vou conseguir responder. Então, a gente está passando dessa fase onde eu preciso ter visto o teste antes. Perfeito, Matt. E você mencionou já que programa há mais de 40 anos, tem bastante experiência, já foi Technical Advisor do CTO da Microsoft, do próprio CEO, e também mencionou que nunca esteve tão empolgado com essa área. Eu queria saber o que te deixa mais animado e o que a gente também deveria estar animado. O que me deixa mais animado é que a gente está assistindo o começo de uma revolução industrial, né? Assim, a gente estuda isso na história, né? O que aconteceu com as últimas revoluções industriais e tal. E eu acho que o que vai acontecer daqui para frente não tem nem precedente histórico para conseguir descrever o que vai vir. Assim, eu não consigo, na minha cabeça, descrever, porque nenhuma das outras revoluções industriais teve o impacto que essa vai ter. Então, eu acho que é um momento marcante para a humanidade. Assim, é um momento que, além das mudanças, né, econômicas, oportunidade de negócio e tal, eu acho que é um momento muito profundo, porque até então, eu lembro quando eu ia para a escola e meus professores falavam que o ser humano é o único espécie capaz de entender que ela existe, que é primeiro isso era mentira, que hoje tem teste, você pega um golfinho, você pinta o corpo dele, você põe o espelho no fundo da piscina, ele vai lá e fica se olhando assim, sabe? Ele sabe que é ele sabe que está se vendo. Hoje você sabe que você consegue ensinar a linguagem de sinais para gorilas. Assim, inteligência não é um sim ou não, é um espectro. Né? E o ser humano sempre teve muito essa coisa egocêntrica de, né, nós somos os únicos que blá blá blá, os únicos que isso, o único que aquilo. Eu acho que vai ser um momento de humildade para a gente reconhecer que não, né? Assim, a gente é um milagre do universo, sim, né? Mas certas coisas que a gente considerava únicas, né, do ser humano não são tão únicas assim. E eu acho que isso é bonito, é um momento de reconhecimento assim, para a gente. Eu acho que vai ser importante. E para o pessoal, acho que aqui a gente tem muita gente que de fato estuda computação, tem muita gente que trabalha em áreas correlatas, mas qual uma dica para o pessoal não técnico, para conseguir ficar por dentro da área e saber usufruir da melhor forma possível? Eu acho que uma das características que me entusiasma... Quando eu escolhi software, como carreira, eu escolhi porque um dos meus mentores é um cara chamado Anders Hallsberg. O Anders Hallsberg ele criou praticamente todas as ferramentas de desenvolvimento bem-sucedidas dos últimos 40 anos. Ele criou o Turbo Pascal, o Delphi, o .NET, o TypeScript, o Visual Studio. Ele é um deus da programação, né? Um dia eu sentei com ele e falei assim, dá para você me ensinar tudo que você aprendeu em uma hora? E ele, na maior bondade do mundo, sentou comigo e me ensinou tudo que ele aprendeu em uma hora. Então eu penso assim, quantos empregos esse cara criou? Né? Assim, a minha carreira inteira existe por causa desse cara. Assim, todos os empregos que eu tive foram usando ferramentas que ele criou. Então, assim, o poder que o software tem de criar valor econômico, criar emprego, tirar a gente da pobreza, criar o poder. Eu conheci o mundo graças a esse cara, porque eu consegui empregos e tal que me levaram a conhecer o mundo graças ao que ele criou. Assim, acho que eu devo a maior parte do meu salário para ele. Não falo para ele, mas eu acho que... Então, assim, agora o AI está falando, eu vou democratizar isso. Não tem mais essa de você precisa fazer não sei quantos anos de ciência da computação para você escrever um programa. Quem usa Canva, alguns de vocês devem usar Canva. Hoje eles anunciaram que eles têm vibe coding agora. Agora eu posso chegar no Canvas e expressar uma coisa e ele escreve código para representar aquela coisa que eu expressei. Então, assim, de repente, todo mundo está virando programador, até, né, em certos níveis. Né? Vocês não dependem mais da gente para ir lá fazer programa para vocês. Você pode ir lá expressar aquilo. Eu acho isso fantástico. Como programador que ganhou a vida inteira escrevendo código, eu acho fantástico que a gente está democratizando isso graças ao AI. Que bom. Né? Então, eu acho que para vocês que não são programadores, é pensar como aplicar, né, essa ferramenta poderosíssima
no seu dia a dia, nos problemas que vocês têm, nos negócios, né, no conhecimento. Né, isso é ótimo. E dando mais um contexto aqui de Harvard e da MIT, eu estou fazendo uma aula agora, inclusive, que se chama AI Venture Studio, que é uma aula para pessoas não técnicas que querem começar uma empresa no campo de AI. E eles ensinam como você pode fazer sua aplicação sem saber codar, sem ter nenhuma experiência prévia. E a gente tem vários times que já estão fazendo, já tem um produto rodando, tudo isso aprendendo em menos de um mês. Então, acho que a gente está tendo um shift muito grande, está tendo uma mudança radical assim, na criação de software e geração de impacto, como você mencionou. Com certeza. E eu queria perguntar agora, Matt, bom, você já teve experiência com o CTO, com o CEO da Microsoft, agora está liderando toda essa branch de produto da Google. E eu queria saber qual foi... Bom, você já fez muitos produtos, já fez vários lançamentos e coisas técnicas incríveis, mas mais do lado do Matt mesmo, qual foi um momento mais marcante da sua carreira em que você teve uma virada de chave memorável, uma grande descoberta, ou que teve um grande aprendizado assim que lhe marcou? Nossa, teve tanto, cara. Putz, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu estava conversando sobre isso antes de vir aqui. Tinha umas pessoas me perguntando isso. Assim. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu saí da Microsoft, porque eu passei 15 anos lá, né? Conheci todo mundo, inclusive a diretoria toda, sabe? Bill Gates, o Satya, conheci todo mundo. E mesmo antes desses 15 anos, eu passei muitos anos trabalhando com a Microsoft. Ele era uma cliente minha, eu trabalhava para eles. Então virou uma parte da minha identidade. Né? E o problema disso é que uma hora as coisas acabam. Né? E um dia eu decidi, eu vou sair dessa empresa, eu vou para a Google. Né? E de repente aquela parte da minha identidade desapareceu. E aí você tem que se perguntar, mas espera aí, né? Que sobrou? Né? Que é essa coisa que sobrou? Que não é mais o funcionário da Microsoft que tem uma vida própria? E foram momentos difíceis, eu refleti muito sobre isso. E um livro que me ajudou muito é um livro de uma monge chamada Pema Chodron, uma monge budista. Ela escreveu vários livros. Tem um livro que ela escreveu que chama When Things Fall Apart, quando tudo desmorona. E tem uma parte do livro que ela fala que o nosso ego é uma ilusão. A gente constrói essa imagem sobre nós, né? Eu sou essa pessoa que tal, que é funcionário da Google e parará. Essas são construções ilusórias, porque o nosso ego, quem nós somos muda todo dia. Nós somos o quê? Um monte de célula, ou sei lá, né? Tá sempre mudando. E que se você se apega demais àquilo, você sofre, porque aquilo vai mudar. Você não vai ter sempre a mesma idade, você não vai ter sempre a mesma profissão, você não vai viver sempre no mesmo lugar. As coisas vão mudar e você tem que ter um desapego, né? Ter um nível de desapego que é saudável. Então, hoje, quando eu me vejo como funcionário da Google, eu sou eu, a Google é a Google, eu sou funcionário dela, amanhã pode não ser mais, e tudo bem, e está ok com isso. Né? E a gente teve muita gente que me falou, mas eu quero sair do Brasil, mas eu fico muito apegado, quero criar raízes. É uma coisa que quem sai do Brasil sofre mesmo. Né? E tem eu contei isso, que muita gente não passa do primeiro ano, e sofre demais e volta. E depois que você passa do primeiro ano, seu cérebro começa a meio que reescrever os circuitinhos ali, e você começa a não sentir tanto mais aquela coisa, sabe, de que eu sou aquilo. Eu sou eu, aquilo é aquilo, e tudo bem, eu tenho saudade, mas são duas coisas diferentes. Né? Então, aquele livro me ajudou muito. É um livro muito bacana, que fala muito dessas coisas. Criar esse desapego, né? e você constrói uma certa liberdade. Hoje eu abraço o mundo. Certo? Eu e minha esposa, a gente fala, mas quando a gente aposentar, a gente vai morar onde? Eu não sei. Né? Sei lá, né? Europa, não sei. Né? Tem tanto lugar bacana ali para conhecer ainda que eu quero conhecer. Então, isso foi importante para mim. Muito obrigado, Matt. E agora uma pergunta, um ponto mais pessoal, mas para quem não sabe, antes de ir de fato para a tecnologia, o Matt pensou em seguir carreira como músico. E no final resolveu ficar na computação. Mas você nunca largou a música, ainda continua tocando, continua produzindo. E para chegar nesse nível tem que ter muito compromisso, muita criatividade.
E eu queria saber como essa relação com a música impactou você, refletiu na sua carreira e na sua vida pessoal. Eu quase segui carreira de música. Eu estudei piano clássico muitos anos e o meu irmão mais novo ele está terminando o pós-doutorado dele em música na Alemanha. Ele é professor de música da UFMG. E é engraçado porque eu e meu irmão ele programa muito bem. Ele é um programador muito competente e ele está sempre me perguntando que framework que ele deve usar com inteligência artificial para música e tal. Eu falo, sei lá, cara, hein? Então a gente é meio que yin e yang nisso, né? E ele escolheu a carreira de música, ele se deu muito bem nessa carreira, mas quando eu cheguei no momento de escolher a carreira de música, eu comecei as duas coisas muito cedo. Assim, um dia eu comecei a programar muito cedo, e um dia eu estava na escola, tinha um piano lá, eu sentei e comecei a tocar, a professora falou, onde é que você faz aula? Eu falei, não, primeira vez que eu toco um piano na minha vida. Ela ficou assim, aí ela chamou minha mãe e falou, esse menino precisa fazer aula. Então, assim, eu fiquei muito apegado à música, mas eu senti que se eu seguisse a carreira de música, o que ia acontecer aqui ia deixar de ser uma diversão e ia virar uma obrigação. E eu ia começar a odiar aquilo. E eu acho que provavelmente seria o que aconteceria. Não seria igual ao meu irmão, que realmente ama aquilo e a profissão dele e tal. Então, eu senti que música, para mim, seria uma válvula de escape. Seria uma coisa para fazer sem comprometimento nenhum, de fazer nada certo, sabe? Brincar mesmo, fazer besteira, tocar o que der vontade, nada que ver com profissão. Mas eu acho que muita gente da nossa área tem uma veia na música. E eu acho que a música tem muita matemática na música. Você tocar a escala cromática e você tocar logaritmos, basicamente, né? Assim, é uma fórmula, você escreve uma linha de código de logaritmo para... Se você pegar uma corda do piano e tocar a frequência de 440 Hz, que é o Lá padrão, e vocês estudam isso em física, né? E você segurar a corda na metade, a frequência dobra para 880, que é o Lá da próxima oitava, né? Então, assim, aquilo ali é pura matemática. E quando você estuda... música barroca, Bach, né, e você vê as fugas, aquilo ali é pura simetria matemática, é uma coisa linda de ver. E eu acho que uma coisa de você estudar música é que você meio que, em vez de você entender matemática com a mente racional, você sente a matemática com a mente emocional, você cria uma intuição matemática. E isso, na parte de inteligência artificial, é muito importante. Muitas vezes, assim, eu não me considero um cara de AI, eu não sou cientista de dados, se me botar para treinar um modelo, eu vou passar vergonha. Mas assim, entender a intuição do algoritmo de AI é importante, e acho que essa formação musical ajuda com isso. Eu conheço várias pessoas da minha área que têm uma veiazinha de música, eu acho importante ter isso também. Boa, muito obrigado, Matt. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o painel, a gente já está no tempo. Agradeço a presença.